Estamos de volta com o Gazeta Entrevista e neste terceiro bloco eu converso com o escritor Cláudio Mota, que está lançando a sua obra mais recente. Trata-se desse livro aqui, cujo título é O Inverno dos Anjos do Sol Poente. Um escritor que é natural de Chapuri, é funcionário público, mas tem essa paixão pela literatura e que está fazendo o lançamento desse livro agora, sábado. Vai nos falar também desse evento. Boa noite, Cláudio, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Obrigado. Então, nos fale um pouco desse livro, né? Qual é a temática, quem são os personagens, as influências que estão aqui representadas. É o seguinte, costumeiramente nós escrevemos histórias a respeito de personagens que vêm do Nordeste para o Acre, personagens pobres, gente que vem em busca do pão, né? Gente que vem em busca da sobrevivência. No entanto, pelo contrário, o Inverno dos Anjos do Sol Poente tem como pano de fundo a vida de um personagem que veio com algum arrimo, ele tinha recursos e veio com a intenção de apenas conhecer e testemunhar a vida difícil, dificílima, passada pelos seringueiros dentro dos seringais do Acre, isso nos anos 40 e 50. Na verdade, é um pouco do resgate da história de muita gente, não da minha geração, mas de uma geração anterior, nossos pais, nossos avós, a maioria que veio do Nordeste, aqui como soldado da borracha, teve esse desbravar da floresta, né? Então aqui eu acredito que muitos acreanos vão se encontrar, né, nessa história. Principalmente o pessoal de Chapuri. Logicamente ele sai do Ceará, ele nasce perto do Baturité, em cima de uma serra. Baturité é uma cidade real, lógico. Ele nasce no Baturité e vem para Fortaleza, de Fortaleza vem para Belém. Em Belém ele estuda um curso de Ciências Econômicas e Jurídicas, fictício, e de lá de Belém ele resolve fazer uma incursão, né, por 2 anos dentro da floresta. E nessa incursão ele chega a Chapuri, participa dos festejos de São Sebastião, mas ele fixa a residência num seringal chamado Boca do Lago, que é um seringal que realmente existiu, né? E depois desse tempo no seringal Boca do Lago, exercendo as funções de guarda-livro, que hoje em dia a gente chamaria contabilista ou contador, ele é nomeado para um cargo federal, que seria da Receita Federal. Ele é nomeado para esse cargo e vem para Rio Branco. Em Rio Branco ele mora numa casa ali, mais ou menos, onde hoje em dia se situa a Difusora Acreana, por ali assim. Ele mora vizinho ali da Difusora Acreana. Então, aí ele começa também a contar um pouco da história de Rio Branco, segundo o ponto de vista, o meu mero ponto de vista de uma pessoa que não viveu os anos 50, eu sou de 57, né, eu não vivi os anos 50, mas tenho uma memória fotográfica e tenho histórias e muitas histórias que os antepassados, os meus avós cearenses, me contaram com uma riqueza de detalhes incrível. E a gente percebe, né, que o senhor, com essa memória fotográfica, certamente presenciou muitas cenas que hoje são impossíveis de ser reproduzidas na vida real, né, por conta da modernidade, da urbanização dessa região. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente algum caos, alguma história, algo que ficou no passado que merece ser relembrado. Esteja dentro do livro, obviamente. Ah, tá. No final dos anos 60, um vizinho meu, cujo pai era dono de um seringal grande chamado Palmari, fica na margem do rio Acre, ele se encantou por uma moça do outro lado do rio. E essa moça vinha a ser prima dele. Só que os pais dela não aceitaram esse romance. E isso tudo culminou com o assassinato dele pelos próprios tios, com ciúme da mocinha, que não deveria casar-se com ele, que não deveria procriar com ele. Quer dizer, uma cena absurda de um homem ser morto a pauladas, né, e depois o corpo ser levado, sabe, com toda aquela carga dramática dos familiares, fora o ambiente, assim,
o sangue escorrendo, e coisas macabras que hoje em dia talvez não aconteçam no Acre moderno. Isso é um pouco chocante, mas Sim. é uma realidade histórica que está registrada na memória dos mais antigos, porque isso acontecia com uma certa frequência. E eu quero destacar também, né, o aspecto da força daqueles desbravadores, né, porque você enfrentar a mata fechada sem nenhuma assistência de saúde, no caso de necessidade, educação formal nem se fala, porque não haviam escolas, enfim, como é que o senhor vê a força, o ato heróico do desbravador da floresta que proporcionou para quem hoje vive nas cidades uma vida mais confortável, a civilização presente? Uma das minhas influências é um português chamado Ferreira de Castro. Ele escreveu alguma coisa sobre a Amazônia num livro editado dos anos 60 ainda, chamado A Selva. É uma das minhas influências. E ele trata exatamente dessa ascensão, desse fio condutor que nos trouxe de uma época, sabe, muito, digamos, muito pesada, muito rústica, muito rude, para a modernidade. E isso, logicamente, tem a ver com a questão do desenvolvimento da educação. É claro que a educação se desenvolve em um ritmo, às vezes lento, às vezes um pouco mais rápido, mas ela explica, a própria educação explica como as coisas no Acre aconteciam há um tempo de uma forma e hoje em dia de uma outra forma completamente diferente. Esse fio condutor dessa mudança, de certa forma, também está aqui nesse livro, né? Essa narrativa. Sim. A partir do momento... A primeira escola que houve aqui no centro da cidade, aqui em Rio Branco, era a Escola 7 de Setembro, que ficava onde hoje em dia fica o Palácio das Secretarias. Nessa escola aí, muita gente importante de Rio Branco estudou nessa escola. Então, em um outro momento, eu falo a respeito da criação ali de onde hoje em dia está o SERB, que chamava-se Escola Lourenço Filho. Né? Então, esse fio condutor mostra que de uma escola única apareceu uma outra e logo em seguida a outra. Essa já católica, que é uma obra também da Ordem das Servas de Maria Reparadora, as freiras, que tinha um colégio em Chapuri, um em Rio Branco, que é em Chapuri era o Divina Providência, em Rio Branco São José e em Sena Madureira o Santa Juliana. Ou seja, é um romance, uma ficção, mas que de certo modo tem muito de realidade e tem muito da sua história, eu acredito. Exatamente. A gente na literatura classificaria como um romance histórico memorialístico, porque são as minhas memórias que são logicamente misturadas, né, com alguma ficção. Então eu diria que a metade ficção e a metade memórias da minha vida real. O senhor certamente, para produzir uma obra dessa magnitude, deve ser uma pessoa que gosta de ler. Né? Como é que o senhor vê hoje o hábito da leitura, né? Hoje com a modernidade, com a internet, a tecnologia, às vezes até se deixa de cultivar esse hábito de pegar um bom livro e ler. É o seguinte, a gente compõe uma obra dessa sempre pensando que as pessoas, alguém um dia há de ler. Só que hoje eu sou bastante otimista e vejo que no Brasil as pessoas começam a despertar muito mais o gosto pela leitura. Eu convivo sempre com uma outra realidade, que é a realidade carioca, principalmente, que eu ando muito lá, e vejo que as pessoas compram muitos livros. Hoje mesmo em Rio Branco, em visita ao Via Verde Shopping, eu vejo que a livraria Nobel tem um afluxo de pessoas muito interessante. Tem muita gente já lendo aqui. Há um tempo atrás não era bem assim, mas eu acho que as campanhas em prol da leitura, feitas até pelo governo federal, essas campanhas fizeram com que o gosto pela leitura fosse se adensando cada vez mais. E eu acho que nós estamos, né, em franco progresso com relação ao número de leitores. O Inverno dos Anjos do Sol Poente, do escritor Cláudio Mota, que vai ser lançado em breve. Qual a programação de lançamento do livro? Eu fiz um lançamento na Universidade Federal do Acre, assim, alguma coisa tipo doméstico ali para os nossos que... Tem gente na universidade que não sai de lá. Então a gente faz um lançamento para que aquelas pessoas que não saem de lá já fiquem lá e já vejam o livro lá. Amanhã nós teremos uma sessão de autógrafos
na livraria Nobel do Via Verde Shopping. No dia 11, eu terei um lançamento no Memorial dos Autonomistas, dia 11 e sexta, a partir das 20 horas. No dia 18 de julho, agora, eu irei a Chapuri fazer um lançamento que se chama Tributo a Chapuri. Porque é de Chapuri, daquela terra, daquelas pessoas que vem muito da minha inspiração, muito da minha motivação para escrever. Além de escrever esse livro, o senhor também é colunista, jornalista, porque escreve para o jornal Página 20, também é colunista do site agazeta.net, aqui da casa. E como é que é esse trabalho de registrar, às vezes, o cotidiano, de falar um pouco de tudo, né, no trabalho do colunismo? Eu fiquei um tempo na Gazeta, escrito, impresso, depois fui para o jornal Página 20 e depois voltei para a Gazeta. Hoje em dia eu estou na Gazeta ainda aos domingos, está com bastante tempo. Entre tudo, já tem 26 anos que eu milito aí enquanto articulista. Só que de um tempo para cá eu tenho dito que deixei o panfleto, que não estou mais advogando a política mais baixa. Eu estou num outro patamar e estou advogando uma política que é retratada através da literatura. Hoje em dia não mais escrevo artigos, eu escrevo muito mais crônicas e alguns contos, né? Essa é a minha participação junto ao jornal A Gazeta, impresso, aos domingos. Para a gente encerrar essa conversa, eu quero lhe fazer uma pergunta. Como é que o senhor avalia, na sociedade que a gente vive, no grau de civilização que a gente alcançou, o poder da palavra? É o seguinte, a palavra escrita, hoje em dia, ela tende, conforme eu falei que sou um otimista, ela tende a ter um valor muito maior. Quando eu comecei a escrever, muito pouca gente lia, pouquíssima gente lia. Hoje em dia, as pessoas, principalmente através do Facebook, as pessoas me cumprimentam pelo que foi escrito no domingo. Então, um número de pessoas muito grande. Antes, eu penso que nós não tínhamos como avaliar isso, eu penso que me lia, há 26 anos atrás, me lia algo em torno de 10 ou 12 pessoas. Hoje em dia, no Facebook, a gente observa que tem 100 e poucas curtidas, né? Por cada uma crônica que eu escrevo no domingo. Quando é na terça-feira, tem 100 e poucas curtidas. Quer dizer, pessoas que leram, curtiram. E aquelas pessoas mais velhas, como os meus amigos mais velhos, que leem, mas que não têm acesso ao Facebook. Pois é, não se tem a dimensão do poder da palavra. Não se tem a dimensão do poder da palavra, levando-se em consideração que a palavra falada hoje pode ser gravada, como está sendo nesse momento agora. Exatamente. E também pode ficar para a eternidade, ad eterno, através das novas mídias, como é o caso do Facebook, da internet, e isso aí vai ficar arquivado para sempre. Então é bom a gente ter cuidado com o que fala e com o que escreve, né? Exatamente. Muito bem, conversei com o escritor Cláudio Mota, que está lançando O Inverno dos Anjos do Sol Poente, e que vai ter aí várias datas de lançamento do livro em vários locais diferentes. Muito obrigado por sua presença aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado. Gazeta Entrevista de hoje termina aqui, agradecendo a sua audiência, desejando para você um ótimo final de semana. A gente volta na terça-feira que vem. Um forte abraço, até lá.